72. Martial Arts System. Capítulo 371. Paciência. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado Ishiro subiu a colina, que levava direto ao templo desgastado. Ele olhou algumas vezes para a direita e viu os três jovens se movendo furtivamente nas sombras. Ele balançou a cabeça e teve certeza de que esse plano só daria certo se eles tivessem muita sorte. Mas ele não se importava com isso agora. Em vez disso, ele queria se encontrar com Shinu. Ishiro se sentiu estranho desde que conheceu Shinu e sentiu o estilo de ferro que havia sido esculpido em seus ossos agindo de forma estranha. Logo ele chegou aos degraus de madeira e, quando estava prestes a entrar no templo, foi rapidamente parado. Qual é o seu propósito aqui? Um discípulo com vestes verdes perguntou enquanto bloqueava a entrada. Ishiro estava prestes a responder, mas então uma voz veio do templo. Jovem, deixe-o entrar. A voz pertencia a Shinu. O discípulo curvou-se respeitosamente em direção à voz e deu um passo para o lado. Ishiro entrou no templo e, assim que respirou pela primeira vez, sentiu-se rejuvenescido. Fungada ele cheirou o ar e sentiu um cheiro delicioso. Ishiro virou a cabeça na direção de onde ele achava que o cheiro tinha vindo. Ele viu Shinu, que estava servindo chá em 2 xícaras. O líquido era verde e, quando as 2 xícaras de chá estavam meio cheias, Shinu colocou o bule sobre a mesa. Por favor, sente-se. Shinu apontou para a outra cadeira que estava reservada para Ishiro. Ishiro assentiu e sentou-se na cadeira enquanto a pequena mesa estava na sua frente, e do outro lado da mesa estava Shinu. Shinu começou a tomar o chá sem nenhuma intenção de falar. Ishiro olhou para o líquido e cuidadosamente tomou o primeiro gole. Instantaneamente, sua mente explodiu quando o líquido delicioso tocou sua língua. O líquido percorreu sua garganta, cada momento era de prazer. Ishiro olhou novamente para o líquido com espanto, e era definitivamente a bebida mais deliciosa que ele já havia provado. Ele não esperou mais e despejou o chá goela abaixo. Shinu sorriu e abaixou a xícara de chá. Para aproveitar o chá, você precisa de paciência. Ishiro olhou para sua xícara de chá vazia. Ele se sentiu decepcionado e colocou a xícara de chá vazia na mesa. Tudo precisa de paciência. Shinu disse e tomou um gole do delicioso chá. Por causa da sua impaciência, você se sente decepcionado. Ishiro suspirou e perguntou, o que você está tentando dizer? Shinu sorriu e perguntou, você pode me falar sobre suas artes marciais? O que você quer saber? Ishiro perguntou e cruzou as pernas. Até onde você quer evoluir seu estilo? Shinu perguntou enquanto observava as expressões faciais de Ishiro. Ishiro nem precisou pensar nisso. Quero que seja a maior arte marcial do universo, para que até os deuses tenham medo dela. Shinu levantou a sobrancelha e perguntou, você acredita em deuses? Eu acredito na vida após a morte. Ishiro deu um tapinha na mesa e continuou, eu também acredito na reencarnação. Shinu apenas sorriu e continuou balançando a cabeça. Tocar logo, passos apressados vieram da entrada do templo, e um discípulo em pânico entrou. Grão-mestre. O discípulo curvou-se respeitosamente para Shinu e disse em pânico, 4 barris foram roubados da adega. Oh! Shinu levantou uma sobrancelha e sorriu depois de ver Ishiro assobiando inocentemente enquanto desviava o olhar. Mestre, eu encontrarei o culpado. Um dos grão-mestres no templo disse e se levantou com suas vestes douradas esvoaçando ao redor dele, o que lhe dava uma aparência de majestade. Shinu acenou com a mão e disse, não precisa, deve ser a geração mais jovem se divertindo. O grão-mestre assentiu e sentou-se novamente. Shinu olhou para Ishiro e disse, estou muito animado com o teste, especialmente com as coisas que você pode fazer. Ishiro assentiu e se levantou. Ele bateu o punho na palma da mão e fez uma reverência respeitosa. Shinu sorriu e assentiu. Ishiro deixou o templo e, quando chegou às ruas, olhou para suas mãos e se lembrou das palavras de Shinu. Estou impaciente. O que ele quer dizer com isso? Suas sobrancelhas franziram, e perguntas encheram sua mente. Preciso ficar mais forte. Ele está falando sobre isso. Ishiro cerrou o punho. Ele está dizendo que sou muito impaciente. Seu punho cerrado se afrouxou e, do céu,
Uma folha caiu bem na palma de sua mão. Talvez eu devesse terminar meu verdadeiro estilo de ferro antes de aumentar ainda mais minha força. Afinal, a classificação de comandante marcial é ótima para melhorar técnicas. Ele assentiu e tomou uma decisão. Quando continuou a caminhar, percebeu algo pelo canto dos olhos. Em um dos becos, ele notou 3 jovens acenando para ele. Ishiro olhou ao redor e rapidamente entrou no beco, onde 3 jovens o esperavam com 4 barris de vinho. Foi um sucesso. Lord sorriu e mostrou os barris com orgulho. Lone e Ares assentiram com orgulho. E agora? Ishiro perguntou. Eles ainda precisam mover os barris de alguma forma sem que ninguém perceba. Levaremos os barris para minha residência temporária. Lord disse e começou a carregar um dos barris. Teremos que nos mover furtivamente, mas isso não será um problema, certo? Lone e Ares pegaram um barril cada. Ishiro olhou para o último barril restante e assentiu, sem problemas. Ele começou a carregar o barril. Ótimo, disse Lord, e de repente o chão abaixo dele rachou. Velocidade é a chave. Ele de repente pulou e pousou no topo do prédio enquanto Lone e Ares o seguiam. Ishiro olhou para trás e, quando teve certeza de que ninguém estava olhando para o beco, ele também saltou no ar e pousou no topo do prédio, onde 3 jovens esperavam. Lord sorriu e pulou do prédio e caiu no topo de outro prédio. Lone e Ares rapidamente foram atrás dele, começaram a pular no topo dos prédios e, em apenas alguns segundos, estavam a 100 metros de Ishiro. Os músculos das pernas de Ishiro se contraíram enquanto ele avançava. Como um raio, ele continuou pulando de prédio em prédio. Não demorou muito para que ele alcançasse os jovens, que ficaram surpresos ao ver sua velocidade, mas apenas sorriram e aceleraram. Martial Arts System. Capítulo 372. Residência do Lorde. Chegamos. Lord saltou do prédio e pousou em frente a um prédio de tijolos de aparência simples, com um quarto, banheiro, sala de estar, cozinha e quintal. Lone e Ares pousaram ao lado dele. Ishiro olhou ao redor da rua, que estava vazia. Ele pulou do prédio e viu os 3 jovens entrando. Sem mais delongas, ele saiu das ruas e entrou no prédio. O interior do prédio era mais elegante que o de Ishiro e Azura. Havia 3 sofás com uma mesa de vidro no meio da sala de estar. A cozinha tinha equipamentos de cozinha adequados, um forno e fogões. Uma cama grande e macia estava localizada no quarto, com um guarda-roupa de madeira e uma escrivaninha. Ao lado do quarto havia um banheiro, que tinha tudo o que um homem precisava. Chuveiro, banheira, pia e vaso sanitário. Lord sentou-se no sofá e olhou para o barril à sua frente com um olhar faminto. Lone e Ares sentaram-se ao lado dele com seus barris de vinho. Ishiro sentou-se em outro sofá e abaixou seu barril de vinho. Vamos ver, e é melhor que seja algo bom. Lord sorriu e abriu o barril de vinho. Não demorou nem um segundo para que o cheiro invadisse as narinas de todos. Ah! Lord, Lone e Ares já se sentiam bêbados só de sentir o cheiro do álcool. As bochechas de Ishiro ficaram levemente avermelhadas, mas estavam em muito melhor forma do que as dos 3 jovens. Você pegou xícaras? Lord perguntou a Ares, que tirou 4 xícaras de sua jaqueta. Ele deu um para cada um, e assim que eles pegaram os copos, Lord pegou uma colher e começou a servir bebidas para todos. Logo, eles tinham taças cheias de vinho de cor vermelho vivo. Saúde! Lord, Lone e Ares disseram em uníssono e beberam o vinho, o que foi um erro porque seus rostos ficaram vermelhos instantaneamente. Ishiro olhou para o líquido vermelho e começou a beber lentamente. Ah, isso é coisa forte! Lord gritou com as bochechas vermelhas. Merda! Lone cobriu o rosto e começou a cambalear para frente e para trás. Arrotar. Ares arrotou com a visão turva. Ishiro logo bebeu tudo e até ele se sentiu bêbado. Mais um. Lord gritou com entusiasmo, mas isso só rendeu grunhidos de desaprovação dos outros. Não. Estou com vontade de vomitar. Lone cobriu o estômago e seu rosto vermelho ficou um pouco mais pálido. Sim. Não me sinto muito bem. Ares se recostou no sofá e segurou a barriga com dor. TCH, leves. Lord então olhou para Ishiro, que parecia bem. Mais um. Ishiro acenou com a mão. Vamos, rapazes. Lord balançou a cabeça em decepção, mas então eles ouviram um barulho. Batida, batida. Alguém estava batendo na porta da frente. Todos arregalaram os olhos em choque. Ares, solitário. Lord gritou instantaneamente. Ares assentiu e pegou os barris de vinho,
Ele correu para o quarto e os escondeu lá. Lone pegou as xícaras e as escondeu debaixo do sofá. Enquanto Ishiro observava com uma cara de surpresa, parece que eles já fizeram isso antes. Lord se levantou e ajeitou seu colarinho. Suas bochechas avermelhadas logo desapareceram, e era como se um halo dourado o cercasse, pois ele parecia um governante de verdade. Ares e Lone sentaram-se inocentemente no sofá e, de repente, ambos pareciam nobres. Lord caminhou até a porta e abriu, mas imediatamente fez uma careta. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou, erguendo uma sobrancelha. Do lado de fora, 3 jovens mulheres apareceram. A pessoa que os liderava era uma jovem de 16 anos com um vestido elegante e lindos cabelos loiros que chegavam até a cintura. Seu rosto parecia extremamente adorável com seu nariz pontudo fofo, sobrancelhas longas e delicadas e pele lisa e branca. Ela era a irmã mais nova do Lorde, Zoe. Zoe estava prestes a responder, mas então sentiu um cheiro. Ela franziu as sobrancelhas quando perguntou: "Que cheiro é esse?" "Que cheiro?" Lord perguntou inocentemente e olhou para as outras 2 jovens, Luna, Aurora. "Prazer em conhecê-las novamente." Ele estendeu a mão e apertou a mão delas. A segunda jovem tinha lindos cabelos azuis longos e um rosto delicado com lábios cor-de-rosa. Ela estava usando um vestido de verão, o que a fazia parecer muito adorável com seu corpo pequeno. Ela é a irmã mais nova de Lone, Luna Sunlove. Ao lado dela estava uma jovem de cabelos pretos com um olhar tímido em seu rosto adorável. Ela era muito baixa, cerca de 150 centímetros, e sua cabeça nem alcançava os ombros de Luna. Luna sorriu para Lore enquanto a Aurora se curvou em respeito. "Não precisa se curvar." Lore acenou com a mão. "Deixe-me entrar." Zoe tentou entrar no prédio, mas foi impedida por Lorde. "Não vai acontecer, é a noite dos garotos." Lorde apontou para longe. "Então, caiam fora." TCH. Zoe estalou a língua, mas então sorriu. "Vou contar ao pai que você roubou o vinho precioso dele. Bem-vindo à minha humilde residência. Posso pegar seu casaco?" A atitude de Lorde deu uma guinada de 180 graus quando ele pegou o casaco da irmãzinha, agindo como um mordomo. Luna e Aurora riram quando entraram no prédio depois de Zoe. "Ei, dupla de idiotas", disse Zoe depois de ver Lone e Ares sentados no sofá, que pareciam inocentes, mas não conseguiam esconder suas bochechas vermelhas como Lorde conseguiu. Ela estreitou os olhos, e o cheiro ficou ainda mais forte conforme ela se aproximava da sala de estar. Mas então ela parou quando viu alguém que não deveria estar ali. "Quem é?" ela perguntou enquanto olhava para Ishiro. Lore encheu seu orgulho e disse: "Ele é Kur." Ele não conseguiu terminar suas palavras quando uma voz animada surgiu atrás dele. "Kurogami Ishiro." Todos pareceram surpresos ao ver Luna gritando. "Ah, você o conhece?" Lore perguntou surpreso, e todos observaram enquanto Luna de repente correu em direção a Ishiro e o abraçou. Os olhos de Lone quase saltaram das órbitas. Ares arregalou a boca em choque. Zoe e Lore abriram a boca em choque, mas nenhuma palavra saiu. Aurora cobriu a boca em surpresa. Mas ninguém ficou tão surpreso quanto Ishiro. Luna esfregou a cabeça no peito musculoso dele e inalou seu cheiro. "Oh!" Ishiro suou fundo quando de repente uma garota aleatória o abraçou. Martial Arts System. Capítulo 373. Os escolhidos 4 rapazes e 3 moças estavam sentados nos sofás de um prédio comum de tijolos. Luna continuou sussurrando com Zoe, falando sobre as coisas que Ishiro tinha feito. Zoe, a princípio, ficou chocada ao ver que foi esse jovem de cabelos pretos quem derrotou aquele bastardo nojento. Ela odiava ver com paixão e sabia que estava derrotada, mas não se aprofundou no assunto. Ishiro continuou falando com Lore enquanto Lone o encarava. "Pare com isso." Ares deu uma cotovelada na cintura de Lone. TCH. Lone estalou a língua e cruzou os braços. Batida de repente, ouvimos uma batida na porta. Aurora, que estava mais perto da porta, levantou-se e caminhou em direção à porta. Outros franziram a testa e se perguntaram quem seria dessa vez. Ranger Aurora abriu a porta e ficou surpresa ao ver uma linda jovem de cabelos pretos. Quem é você?" ela perguntou com um tom tímido e se sentiu constrangida por estar na presença dela. "Ishiro está aqui?" ela perguntou e tentou espiar dentro do prédio, mas não conseguiu ver o caminho até a sala de estar. "Ah, sim." Aurora assentiu e perguntou: "Por que você está perguntando?" "Eu sou a namorada dele."
Posso entrar? A identidade da jovem de cabelos pretos era Azura. Ela tinha um telefone na mão e estreitou os olhos, pois sabia que ele estava dentro do prédio. Oh! Aurora deu um passo para o lado e viu todos na sala parecendo confusos. Azura entrou no prédio e parou de andar quando entrou na sala de estar com Aurora. Quem? Lord franziu as sobrancelhas, mas logo outro grito animado surgiu. Meu Deus! Zoe teve que tapar os ouvidos quando o grito animado de Luna veio. Todos ficaram surpresos ao ver Luna chegando na frente de Azura e a prendendo num abraço. Que diabos? Lord, Luna e Ares se entreolharam com rostos confusos. Desde quando sua irmãzinha gosta tanto de contato físico? Ares perguntou a Lone. Lone deu de ombros. Não faço ideia. Talvez ela tenha alguns parafusos soltos. Azura sentiu o calor do corpo de Luna e ficou muito chocada com a reviravolta repentina dos acontecimentos. Ela olhou para o namorado e o viu sussurrando com outro jovem. Luna riu e olhou para o lindo rosto de Azura. Eu sou uma grande fã. Fã. Azura inclinou a cabeça com pontos de interrogação aparecendo no topo de sua cabeça. NN. Luna assentiu vigorosamente. Eu sou a fã número 1 do Eiichiro e sei tudo sobre ele, especialmente sobre sua namorada. É? Azura se sentiu um pouco estranha e foi arrastada por Luna para o sofá, onde Zoe estava sentada. Azura e Zoe se entreolharam por uma fração de segundo e ambas imediatamente entenderam-se mutuamente. Lord sussurrou. Quem é ela? Minha namorada. Eiichiro sussurrou de volta, mas foi alto o suficiente para Luna e Ares ouvirem. Luna imediatamente se sentiu mais relaxada ao saber que Eiichiro não estava atrás de sua irmãzinha, e sua cautela desapareceu. Uau! Lord exclamou e olhou para Azura. Ela é bonita. Eu sei, de qualquer forma, estávamos falando sobre... precisamos esconder o vinho. Senão, o desastre vai acontecer. Lord olhou para sua irmãzinha e empalideceu. Eiichiro esfregou o queixo e perguntou: desastre? Não acho que seja tão sério. Você não tem ideia. Lord balançou a cabeça. Se só me escute dessa vez. Tudo bem. Eiichiro deu de ombros e não tinha ideia do porquê de ser tão severo. Anel. Todos estremeceram quando de repente um som ensurdecedor surgiu. O som de um sino tocando ecoou na aldeia, e imediatamente eles ouviram o som de passos. Lord olhou para fora da janela e viu figuras vestidas de verde correndo ansiosamente. Todas as lojas foram fechadas e as ruas ficaram vazias de discípulos. Restaram apenas os membros da geração mais jovem. O que aconteceu? Lord se levantou e caminhou em direção à porta. Ranger ele abriu a porta e espiou as ruas vazias de vida. Era como se todos tivessem desaparecido. Estranho. Ele estava prestes a fechar a porta, mas uma voz apareceu. Escolhidos. O Senhor e todos no prédio tiveram que tapar os ouvidos depois que uma voz incrivelmente alta apareceu. Reúnam-se no templo. O primeiro teste está prestes a começar. A voz desapareceu depois que terminou de falar. Lord caiu de bunda no chão, e seus ouvidos ainda zumbiam, mas logo passaram. Aí. Ele esfregou os lóbulos das orelhas doloridos e fez uma careta. Porque estava tão alto. Todos, exceto Eiichiro, também estavam esfregando suas orelhas doloridas. Gente, acho que precisamos ir. Eiichiro se levantou e mostrou o anel de prata, símbolo do escolhido. Lord, Luna e Ares olharam para seus anéis de prata e assentiram. Eles deixaram o prédio, deixando as 4 jovens sozinhas. Imediatamente, Zoe sorriu. Vamos revistar o prédio. Eles estão escondendo alguma coisa. Luna e Aurora riram e se levantaram. O que você quer dizer? Azura agarrou a mão de Zoe e se levantou com a ajuda dela. Zoe examinou a sala de estar com seus olhos de falcão. Você sente o cheiro? Azura franziu o nariz enquanto assentia. Sim, cheira mal. É cheiro de vinho. Zoe passa o dedo na mesa e vê marcas de arranhões. Ei! Ela se aproximou e percebeu como a marca de arranhão lembrava muito o formato do copo. Meninas, acho que pegamos eles. Nas ruas. Eiichiro, Lord, Luna e Ares passaram pelas ruas vazias, com a maioria dos prédios totalmente escuros, enquanto membros confusos da geração mais jovem vagavam por ali. Eles viram alguns jovens com anéis de prata e estavam indo na mesma direção que eles. Os membros da geração mais jovem, que não eram escolhidos, pareciam confusos ao ver tantos caminhando em direção ao templo. Alguns os seguiram, mas foram rapidamente parados pelos discípulos, que estavam de guarda. Logo,
Os 4 jovens chegaram ao templo e viram mais de 40 jovens dispostos em 5 fileiras diferentes. Eles caminharam pelo templo e entraram em diferentes fileiras. No topo das montanhas, os espectadores já estavam reunidos. O céu estava ficando mais escuro e logo o templo e a área ao redor estavam iluminados com lanternas. Martial Arts System. Capítulo 374. Postura do cavalo. Depois de 5 minutos de espera em frente ao templo, Shinu e o resto dos grandes mestres apareceram. Os escolhidos endireitaram as costas e levantaram o queixo. Shinu assentiu e abriu a boca. Muitos de vocês devem saber que o verdadeiro motivo do teste era ajudar a geração mais jovem a construir conexões, mas no final, sempre se tornava uma competição para decidir o maior gênio e o líder da geração mais jovem. Os escolhidos tinham olhos brilhantes, pois a maioria deles fantasiava em ser a figura principal. Outros gênios não teriam outra escolha senão se ajoelhar diante do maior gênio. A maioria deles tinha quase um ar de obsessão. Desde que nasceram, eles estão treinando para esse momento. Na próxima semana ou assim, tudo estará decidido. Eles estão destinados a ser pisados ou serão eles que pisarão. Competição nem sempre é algo ruim. Shinu levantou a cabeça e viu a lua gloriosa à distância. A competição pode levar você além dos seus limites, e é exatamente isso que é importante agora. Os escolhidos ficaram em silêncio e ouviram atentamente. A maioria de vocês já deve ter ouvido isso. Shinu desceu as escadas e, com um olhar sério, disse: a esperança da humanidade morreu. Os Shozeones fizeram caretas. A maioria deles assistia às partidas do Abyss quando eram jovens e queriam ser como ele. Acreditava-se que ele era um deus imortal, mas essa crença ruiu depois que a notícia da morte de Abyss veio à tona. O futuro está nos ombros dos seus escolhidos. O futuro pode não ser tranquilo, mas tenho fé em todos vocês. O rosto gentil de Shinu tornou-se severo. É por isso que este teste será muito importante, e a dificuldade será aumentada em alguns níveis. Os escolhidos engoliram em seco, mas mesmo assim ficaram animados. Agora, o primeiro teste começará. As palavras de Shinu surpreenderam muitos. Nem mesmo os espectadores esperavam que o teste começasse tão de repente. O primeiro teste é encontrar uma dupla. Dê as mãos ao seu companheiro escolhido, e essa pessoa será seu parceiro até o fim. Os escolhidos ficaram assustados até ficarem ansiosos, e a maioria começou a perguntar à pessoa ao lado. Ló virou a cabeça e perguntou: Ishiro, quer ser meu duo? Claro, respondeu Ishiro e virou a cabeça para Loniares, que também eram uma dupla. O pátio estava cheio de gritos e berros, mas um minuto depois, todos tinham sua dupla, exceto um. Um jovem loiro com olhar arrogante bufou e ficou parado desde o início. Ele nem foi procurar a dupla porque achou que conseguiria fazer melhor sozinho. Oh! Shinu colocou as mãos atrás das costas e olhou para o jovem. O primeiro teste acabou. Aqueles que não encontraram duplas foram desclassificados. O jovem pareceu chocado e logo ouviu o som de risadas. Ele olhou feio para as pessoas que riam dele, mas elas não paravam de rir e olhavam para ele com deboche. Dê seu anel. Shinu estendeu a mão para a frente. Isso é estúpido, porque eu deveria ser desqualificado porque não queria um lixo inútil como minha dupla. O jovem gritou. HMM. Shinu estala os dedos, e o anel de prata desaparece do dedo do jovem e aparece no topo da palma de Shinu. Volte para a vila. Você pode entrar em um evento diferente, onde os membros restantes da geração mais jovem estão competindo. Ele disse e colocou o anel no bolso. Isso é estúpido. O jovem gritou e apontou para as pessoas ao seu redor. Estou em 7º lugar na lista global de classificação. Suspiro. Shinu balançou a cabeça e acenou com a mão. O corpo do jovem ficou transparente e logo ele desapareceu. Os espectadores pareceram surpresos ao ver que um dos escolhidos já havia sido desclassificado. Os familiares do jovem desqualificado pareciam enfurecidos por causa da estupidez de seu maior gênio. Shinu olhou para os escolhidos restantes e sorriu. O primeiro teste acabou. Todos suspiraram de alívio e pensaram que poderiam ir embora e descansar, mas ficaram novamente atordoados após ouvir as seguintes palavras de Shinu. O segundo teste começa. Shinu sorriu e sentou-se na cadeira, onde o chá já o esperava. Os escolhidos pareciam chocados por ainda não ter acabado, mas logo olhares sérios estavam estampados nos rostos de todos. Todos, fiquem na posição de cavalo. Shinu tomou um gole de chá e disse.
Todos no pátio ficaram em posição de cavalo. Shino olhou para a postura de todos e continuou tomando seu chá, mas logo um olhar de surpresa apareceu em seu rosto. Ele estava observando a postura de todos e não ficou muito impressionado, mas ao ver 4 jovens atrás, ele ficou genuinamente chocado. A postura de Ares era poderosa e focada na força. A postura de Lone era calma, focada na agilidade. A postura do Senhor era linda, sem nenhum ponto fraco. A postura de Shiro era única. Seu equilíbrio era perfeito e, enquanto outros jovens tinham pequenas dificuldades para não se mover, ele não tinha esse problema. Ele era como uma montanha, um objeto imóvel. Shino sorriu e continuou tomando chá. 1 hora depois, alguns dos escolhidos tinham suor escorrendo do rosto. 2 horas depois, uma das pernas do escolhido tremia, e sua postura piorava a cada segundo, mas ele apenas cerrou os dentes e continuou. 3 horas depois, a maioria dos escolhidos estava encharcada de suor. Enquanto isso, Ichiro parecia relativamente calmo. Até Lore estava suando, mas conseguiu manter a postura. O mesmo com Lone e Ares. Do que você é feito? Lore perguntou a Ichiro, que parecia capaz de continuar para sempre. Foram apenas 3 horas. Uma vez tive que fazer isso por 20 horas por causa de punição. Ichiro se lembrou das vezes em que ele era um grande canalha e era punido. No início, ele teve que ficar internado apenas 1 hora, mas o tempo foi aumentado para 2 horas, pois ele não apresentava nenhum sinal de dor. Depois disso, ele não demonstrou mais nenhuma dor, e o tempo foi aumentado para 3 horas. Ichiro poderia ter agido como se estivesse com dor, mas seu orgulho não permitiu. No final, sua punição durou 20 horas, e ele não demonstrou nenhum sinal de dor, mas caiu inconsciente, e a punição chegou ao fim. Martial Arts System. Capítulo 375. Budesonida Sol brilhava no topo escuro da montanha. As lanternas que iluminavam a área ao redor da montanha se apagaram. Em frente ao templo desgastado, cerca de 50 jovens estavam reunidos, e todos estavam na mesma posição. A maioria dos escolhidos cerrou os dentes até o sangue escorrer de seus queixos. Lorde, Lone e Ares não pareciam nada melhores. Suas pernas tremiam como recém-nascidos, e era um milagre que eles ainda conseguissem ficar de pé. Ichiro, por outro lado, estava suando baldes. Sua postura parecia sólida, mas até ele tinha alguns sinais de dificuldade. Shino se levantou e todos os olhares estavam fixos nele. O segundo teste acabou. Bom trabalho, pessoal. Assim que suas palavras foram ouvidas, os escolhidos caíram sem vida no chão. Lorde, Ares e Lone sentaram-se pesadamente no chão com suor escorrendo pelos poros. Ah! Ichiro sentou-se no chão com um olhar exausto. O segundo teste foi para testar a força de vontade, e todos passaram com louvor. Shino disse e se virou. Vocês todos podem ir, descansar, aproveitar a companhia de seus colegas. Amanhã, outro teste estará esperando. Ele e outros grão-mestres deixaram o templo, deixando os jovens exaustos para trás. Ah! Isso foi uma tortura. Ares reclamou enquanto olhava para o céu azul brilhante, onde o sol brilhava sobre eles. Ele queria um banho frio para se livrar do cansaço e do calor que estava sentindo. Ah, minha garganta! Lore esfregou o pescoço e sentiu sua garganta ressecada. Seus lábios estavam secos e sua mente gritava por algo para saciar sua sede. Eu quero ir embora, mas não consigo me mover. Ele deitou-se sem vida no chão e sentiu o sol quente aquecendo-o. Ichiro enxugou o suor e se levantou lentamente. Ah! Ele tirou algo do bolso. Eram óculos escuros pretos. Ele cobriu os olhos com ela e começou a caminhar lentamente em direção ao templo. Depois de vê-lo partir, Lorde, Lone e Ares se forçaram a ficar de pé. O orgulho deles não os fazia parecer fracos diante dos outros escolhidos. Depois de ver os 4 jovens saindo, o resto dos Shozenes os seguiu. Eles ignoraram a dor aguda nas pernas e os músculos doloridos. Enquanto caminhava pelas ruas, o Senhor continuou olhando para dentro das lojas e quase babou ao ver os discípulos bebendo algo líquido transparente. Estou com sede. Ele gemeu de aborrecimento. Ele é sempre assim? Ichiro perguntou a Lone. Lone sorriu ironicamente. Sim. Mas, somente quando ele está perto de seus amigos, na frente de estranhos ou outros nobres, ele age como um verdadeiro príncipe herdeiro. Príncipe herdeiro? Ichiro franziu a testa.
O que você quer dizer? Não é nada. Lone colocou as mãos atrás das costas e começou a andar mais rápido. Ishiro coçou a bochecha e continuou murmurando as palavras príncipe herdeiro em sua mente. Logo eles chegaram à residência do Lorde. Vinho. Lorde gritou de excitação e entrou furioso no prédio. O cheiro de vinho imediatamente invadiu suas narinas, e uma gota de saliva saiu de sua boca. Ele estava prestes a correr direto para seu quarto, mas então, na sala de estar, viu 4 barris de madeira. Ele, Lone e Ares empalideceram enquanto Ishiro inclinava a cabeça e se perguntava por que os barris de vinho estavam na sala de estar. Ele não. Lorde correu em direção aos barris de vinho e os abriu. Ele quase desmaiou depois de ver o interior. Lone e Ares caminharam ao lado dele e deram-lhe tapinhos no rosto. Os barris estavam completamente vazios. Não havia nenhuma gota de vinho. Não. Lorde caiu de joelhos e gritou para o teto. Lone e Ares deram tapinhas em seus ombros e disseram que ele poderia beber água, o que deixou Lorde ainda mais triste. Ishiro apenas riu e saiu do prédio. Ele viu sinais de marcas de umidade no pavimento, como se algo tivesse sido derramado sobre ele. Ele se agachou, tocou com o dedo e sentiu a textura. Alguém derramou vinho na calçada. Um pequeno sorriso apareceu em seu rosto, e agora ele entendia por que Lorde não queria que eles descobrissem sobre o vinho. Eles se parecem muito com aqueles 2 patifes da minha vida passada. Ele balançou a cabeça e não queria se lembrar de sua vida passada. Todos que ele conhece podem estar mortos agora. Ele não sabe porque não sabe quanto tempo levou para reencarnar. Poderia ter levado 100 anos, ou talvez apenas 10 minutos, ele não tem como saber. Olhando para dentro do prédio pela janela, ele ainda viu Lorde chorando muito, e Ishiro interpretou isso como um sinal para ir descansar e encontrá-los mais tarde. Ele começou a andar pelas ruas que não estavam tão vazias como antes. As ruas estavam limpas, com o pavimento muito bem conservado e as vitrines das lojas pareciam muito limpas. Ele viu discípulos começando a trabalhar dentro das lojas enquanto os clientes continuavam entrando. Mas, enquanto caminhava, ele notou um jovem mascarado entrando em uma loja que vende remédios. Ishiro franziu a testa e parou em frente à loja. A loja era bem simples, feita de tijolos e madeira, enquanto o interior da loja era bem simples. Havia uma mesa, com uma prateleira atrás, onde estavam guardados dezenas de remédios. Havia também uma porta ao lado da prateleira, que levava à área de armazenamento, onde ficavam os demais medicamentos. Ele viu o homem mascarado conversando com o discípulo de túnica verde, que logo entrou no depósito para pegar o remédio. Ranger Ishiro empurrou a porta e caminhou até o homem mascarado. O homem mascarado virou a cabeça e arregalou os olhos em choque. O que você está fazendo aqui? Bem, minhas pernas estão doendo, e você? Avery. Ishiro examinou o corpo de Avery e não viu nenhum ferimento nele. Não é da sua conta. Avery bufou e se virou. Logo, o discípulo chegou com um frasco de remédio e o deu a Avery, que pagou pelo remédio e saiu da loja sem olhar para trás. Posso receber o mesmo remédio que ele? Ishiro perguntou, e o discípulo assentiu. Logo, o discípulo chegou com o mesmo frasco de remédio. Ishiro lhe deu o dinheiro e saiu da loja. Do lado de fora da loja, ele olhou para o remédio e ficou em silêncio. Budesonida, remédio para quem tem problemas respiratórios. Martial Arts System. Capítulo 376. Discípulo ao Ishiro andava pelas ruas com as mãos nos bolsos. Ao redor dele, a animada geração mais jovem caminhava sem nenhum objetivo em mente. Havia até mesmo familiares da geração mais jovem com eles. As ruas que estavam completamente vazias ontem agora estavam bastante movimentadas. Ishiro não tinha nenhum local específico em mente e decidiu dar uma olhada. A maioria dos escolhidos foi para seus alojamentos para descansar após uma noite exaustiva. Eles ficaram acordados a noite toda, e isso já era muito difícil para alguns. Mas Ishiro não estava se sentindo cansado, mas a exaustão ainda estava aparecendo. Depois de caminhar por algumas centenas de metros, ele passou por um restaurante e parou quando viu algo no canto dos olhos. Ele virou a cabeça e viu um grande prédio de um andar, que parecia muito com um dojo. Dentro do prédio, homens e mulheres jovens, que usavam túnicas de cores diferentes, estavam treinando. Homens e mulheres de meia idade, que vestiam vestes brancas, os ensinavam diligentemente. Ishiro chegou à porta e olhou para dentro. O chão do dojo era amarelo,
enquanto dezenas de bonecos de treinamento e postes de ataque estavam espalhados por todo o dojo. O dojo em si era bem grande, o suficiente para acomodar facilmente mais de 50 jovens. No final do dojo havia 4 portas. De vez em quando, 2 indivíduos entravam em uma das salas e faziam uma luta enquanto um dos professores os observava. Ishiro entrou no dojo e tirou os sapatos. Ao lado da porta havia sapateiras. Ele calçou um deles e entrou no dojo com as meias. Poucos jovens olharam para ele, mas logo continuaram seu próprio treinamento. Poucos notaram o anel de prata brilhante em seu dedo. Os professores vestidos de branco viram o jovem de cabelos pretos, mas não se importaram com sua presença. Mas poucos pareceram surpresos ao ver um dos escolhidos chegando ao dojo após testes exaustivos. Isso mudou a opinião deles sobre um jovem de cabelos pretos, e eles sabiam que ele era um sujeito muito trabalhador. A maioria dos escolhidos estava dormindo e descansando, mas ele não, o que dizia muito sobre sua personalidade. Eles não sabiam que Shiro não estava se sentindo tão cansado quanto os outros. A maioria dos professores de túnica branca fazia parte dos que faziam os testes. Eles sabiam o quão difícil era ficar acordado durante uma noite difícil e, principalmente, permanecer na mesma postura. Ishiro passou por alguns bonecos de treinamento e parou em frente a um poste de ataque acolchoado. Ele passou o dedo sobre ele e apertou o enchimento. Com licença, você é um dos escolhidos? Enquanto ele testava os acolchoamentos, uma voz surgiu atrás dele. Sim, quem está perguntando? Ishiro não se virou, mas tocou o estofamento com seu punho forte. Meu nome é Discípulo Al. O discípulo de túnica verde curvou-se respeitosamente. Ele tinha uma cabeça calva, que quase brilhava sob o sol. Seu rosto não tinha nenhuma característica única. Em vez disso, era muito sem graça e de aparência entediante. Posso ter uma luta de treino com você? O discípulo Al perguntou e olhou para o anel de prata com um olhar faminto. Ishiro parou de tocar no poste acolchoado e perguntou, por quê? Quero testar minha força contra o escolhido. O discípulo Al bateu na palma da mão com o punho e gritou poderosamente, tenho 16 anos e sou um capitão marcial intermediário. Seu queixo estava ligeiramente erguido em sinal de orgulho. Há muito tempo ouvia-se dizer que seu talento era excelente. Ishiro se virou e viu o rosto orgulhoso do discípulo Al. Tudo bem. Mostre o meu caminho. Ele seguiu o animado discípulo Al e entrou na primeira sala de treino. Atrás deles, um professor vestido de branco seguia. A sala de treino tinha 10 metros de comprimento, piso de madeira e não tinha janelas. Estava completamente fechado para o mundo. Ishiro levantou a cabeça e viu uma lâmpada pendurada no teto, iluminando o ambiente. O discípulo Al parou do outro lado da sala com suas vestes esvoaçando atrás dele. Ishiro moveu as pernas lentamente, com as solas dos pés tocando o chão. Quem for atingido primeiro é o perdedor. O discípulo Al gritou e assumiu sua posição de luta. A perna direita estava na frente dele, enquanto a esquerda estava bem atrás. Sua postura era relativamente baixa, com a palma da mão na frente e a outra mão atrás, fechada em punho. Ishiro colocou os 2 braços na frente do corpo, ambas as mãos fechadas em punhos. Suas costas estavam curvadas e parecia que ele estava em uma postura defensiva. Por que ele está na defensiva? Pensou o discípulo Al com uma carranca. Mas o professor de túnica branca sabia que essa não era a intenção de Ishiro. Não caia nessa. Ele pensou enquanto olhava para o discípulo Al. Mas o discípulo Al caiu nessa. Tudo bem. Eu serei o único a atacar então. Os músculos de sua perna direita se contraíram, e ele se lançou para frente. Sua figura se movia como um raio, levando apenas um segundo para atingir o alcance do ataque. Punho. Ele gritou e deu um soco para frente. Um soco comum, nada de especial. Ishiro franziu a testa e colocou o antebraço como um bloqueio. Prisioneiro de guerra. O punho atingiu o antebraço, mas nenhum dos dois parecia ter vantagem. Ah! Mas então, um grunhido de dor escapou da boca do discípulo Al quando ele sentiu sua mão quase quebrando. Chute. Ele gritou e deu um chute baixo, que Ishiro bloqueou sem esforço. Grr. O discípulo Al cerrou os dentes ao sentir sua perna quase quebrando. O corpo dele é tão resistente. Ishiro empurrou o braço do discípulo Al, deixando sua postura uma bagunça. Oh! O discípulo Al cambaleou alguns metros para trás antes de se estabilizar, mas isso levou mais tempo do que ele desejava.
O punho de Ishiro já estava sobre ele. Droga! O discípulo ansiosamente colocou os braços para bloquear, mas o punho de Ishiro quebrou o bloqueio sem esforço e desferiu um golpe poderoso em seu torso. O discípulo caiu de joelhos com uma marca do tamanho de um punho no peito. Martial Arts System. Capítulo 377. Iaikai. O discípulo se curvou enquanto sua mão direita ainda agarrava seu peito dolorido. Um rastro de suor cheio de dor escorria por seu rosto, manchando o chão abaixo dele com gotas de suor. Seco como esperado do escolhido. Ele se endireitou dolorosamente. Eu perdi. O vencedor é Kurogami Ishiro. O professor anunciou e estava prestes a deixar a sala de treino. Ishiro olhou para seu anel de prata e de repente perguntou: por que você tentou roubar meu anel? É? O discípulo pareceu atordoado, mas logo sorriu inocentemente. Eu não sei do que você está falando. Quando você me atacou, você mirou no meu anel de prata, e se eu não tivesse te empurrado, você o teria roubado. Ishiro esfregou seu anel de prata e contou o que viu. Eu vi seu olhar ganancioso enquanto olhava para o anel. Estou perguntando mais uma vez, por que você tentou roubá-lo? O rosto de Al parecia confuso enquanto ele balançava a cabeça. Eu não tentei roubar o anel. Senhor Kurogami, você deve estar enganado. De repente, o professor interveio. Nossos discípulos nunca roubariam. Ishiro estreitou os olhos e viu Al com suor frio escorrendo pelos poros. Acho que estava enganado. Ele sorriu inocentemente e fez uma leve reverência. Desculpas. Está tudo bem. O discípulo respondeu com uma risada e apontou para a porta. Isso foi divertido, mas eu tenho que ir treinar. Treinar com você abriu meus olhos. Ele fez mais uma reverência e saiu da sala com passos rápidos. O professor coçou o queixo e saiu logo em seguida, deixando Ishiro sozinho na sala. Ele deu uma última olhada em seu anel de prata e soube o que viu. Eu estava sendo paranoico. Ishiro pensou consigo mesmo, mas então balançou a cabeça. Seus incontáveis anos de experiência lhe disseram que ele não estava enganado, e ele tinha que descobrir se as coisas que ele via eram reais. Ele saiu da sala de treino e passou pelas dezenas de discípulos que treinavam diligentemente. Já vai embora. O professor, que era o árbitro da luta, perguntou enquanto observava Ishiro pegar seus sapatos e colocá-los de volta. Sim, estou com um pouco de sono. Ishiro fez uma última reverência e saiu do dojo. O professor continuou esfregando o queixo, mas ignorou a sensação estranha que teve. O discípulo que estava sentado no canto do dojo, viu Ishiro saindo. Ele suspirou aliviado e fez uma careta de repente quando a dor retornou. Um hematoma do tamanho de um punho começou a aparecer em seu peito. Como o soco dele pode ser tão poderoso? Eu sou o capitão marcial médio e já lutei contra comandantes marciais antes, mas aquele soco foi tão forte. Ele mordeu o lábio e esfregou o hematoma enquanto um rastro de sangue começava a escorrer. Várias horas depois, o céu acima da Ilha dos Grandes Mestres começou a escurecer. O sol deixou o céu e a lua o substituiu. Centenas de estrelas giravam em torno da lua, tornando a cena hipnotizante. Discípulos, membros da geração mais jovem e espectadores, todos olharam para o céu. Algum tempo depois, o discípulo deixou o dojo com passos lentos. Seu rosto estava pálido pela perda de sangue e pela dor que o assombrava. Ele virou à direita e começou a andar pelas ruas que estavam muito mais vazias do que quando ainda havia luz. Assim que ele saiu, uma figura de cabelos pretos apareceu no topo de um dos prédios. Ishiro estreitou os olhos e seguiu atrás do discípulo O discípulo deu mais algumas voltas até chegar a um prédio de 2 andares feito de tijolos e madeira. Batida a batida ele bateu na porta mais algumas vezes e, logo em seguida, a porta se abriu e ele foi arrastado para dentro. Ishiro pulou do prédio e pousou silenciosamente na calçada. Ele olhou rapidamente ao redor e, quando teve certeza de que não havia nenhuma alma à vista, pulou alto o suficiente para alcançar a janela do 2º andar. Ranger a janela do 2º andar foi aberta rapidamente, e Ishiro a usou como entrada. Ele se moveu lentamente para dentro e pousou suavemente no chão, ficando completamente em silêncio o tempo todo. O quarto em que ele estava tinha uma cama de aparência simples, uma estante de livros e um guarda-roupa. As paredes eram feitas de madeira, que parecia muito bem conservada. Ishiro se aproximou lentamente da porta e abriu devagar. Ele entrou no corredor, que tinha outras 3 portas e uma escada que levava ao andar de baixo.
Com passos leves e silenciosos, ele chegou à escada e começou a descer lentamente. Logo, pelas estreitas frestas do corrimão, ele conseguiu enxergar a sala de estar, onde 3 pessoas estavam reunidas. Ele reconheceu Al, mas 2 outros indivíduos eram desconhecidos para ele. Eles usavam vestes azuis, corpos musculosos e rostos ameaçadores. O que quer dizer com não ter conseguido o anel de prata? A primeira figura de túnica azul gritou com raiva. No baú, um crachá foi localizado, o que revelou sua identidade para Ishiro. Sim, a segunda figura vestida de azul parecia muito irritada com a inutilidade do discípulo Al. Outro crachá foi visto em seu peito. Kai. E ai. Kai. Al engoliu em seco. Não foi possível pegá-lo. Eu quase fui pego. Desculpas. Iai se levantou e bateu o pé profundamente no torso de Al. O Al caiu de joelhos com saliva escorrendo pelos dentes. Você sempre nos decepcionou, e essa foi a última vez. Kai se levantou do sofá e agarrou Al pelos cabelos antes de bater sua cabeça no chão de madeira. Rachadura. A cabeça de Al atravessou o chão de madeira, fazendo um buraco do tamanho de uma cabeça. Ptu. Ele cuspiu metade dos dentes. Em sua testa, um corte foi encontrado, que estava escorrendo sangue vermelho escuro. Bom. O chute de Iai acertou o tronco de Al, fazendo-o bater na parede de madeira do outro lado da sala. Ranger. De repente, um som de rangido veio da escada. Al virou seu rosto ensanguentado, trêmulo, em direção às escadas, mas não viu ninguém lá. Vá dar uma olhada, disse ao irmão. Kai assentiu e correu em direção ao andar de cima. Martial Arts System. Capítulo 378. Anel de prata. Bankai bateu a porta e não viu nada além de um quarto escuro e vazio. Ele foi imediatamente até a outra porta e a abriu também. Logo, ele passou por todos os cômodos, exceto um. Ele se moveu lentamente em direção ao último cômodo restante e o abriu com cuidado. Ele viu um quarto com uma luz acesa, uma cama pequena, uma estante de livros e um guarda-roupa. Seus olhos percorreram a sala e notaram uma janela aberta do outro lado. Ia esqueceu que estava aberta. Kai abriu a porta e foi em direção à janela, de onde vinha o vento frio da noite. Ranger ele fechou a janela e trancou-a com força, mas quando estava olhando para fora da janela em direção à vila brilhante, no reflexo, ele viu alguém parado atrás dele. Suor frio escorria de suas costas enquanto ele lentamente fechava a mão direita em punho. Ishiro moveu os braços rapidamente e conseguiu colocar Kai em um matalhão firme. O GHK grunhiu de dor e tentou remover o braço musculoso de Ishiro com força, mas não conseguiu. Assim que seu rosto ficou roxo, Ishiro afrouxou o aperto e perguntou, por que você queria o anel de prata? Diga-me. Kai respirou fundo, tentando levar o ar de volta aos pulmões, que estavam vazios há apenas um momento. Eu não sei do que você está falando. Kai olhou ansiosamente ao redor da sala em busca de qualquer coisa que pudesse ajudá-lo a escapar desse perigo. Então, ele notou um lampião a gás em cima da estante, que era a fonte de luz. Tudo bem. Quer fazer do jeito mais difícil? Seu rosto empalideceu consideravelmente depois de ouvir o tom frio de Ishiro. Ele estendeu a mão para frente e tentou agarrar o lampião a gás, mas de repente Ishiro começou a arrastá-lo. Ele arrastou Kai até a porta aberta. Ishiro agarrou a porta e bateu-a. Bom. O som ecoou no prédio de 2 andares. Iai, que estava em cima de Al, franziu a testa ao ouvir o som. Kai. Depois de não obter resposta do irmão, ele parou de ficar em cima de Al e lentamente foi até o andar de cima. No quarto, Ishiro trancou a porta firmemente com uma chave acinzentada e a jogou fora depois. Deixe-me ir, e nós deixaremos você viver. Kai tentou ameaçar Ishiro, esperando que ele ficasse com medo depois de perceber o que eles fizeram com Al. Mas Ishiro apenas sorriu e parou de sufocá-lo. Hugo. Kai esfregou sua garganta dolorida, e um sorriso doente apareceu em seu rosto. Boa escolha, agora. Ele não conseguiu terminar suas palavras depois que o punho sólido de Ishiro atingiu na têmpora. Prisioneiro de guerra. Bankai cambaleou para o lado e caiu na estante, que logo se despedaçou. Rachadura. O lampião a gás caiu no chão e quebrou-se em centenas de pequenos pedaços de vidro. A luz desapareceu, deixando o cômodo anteriormente iluminado escuro. Kai cambaleou com a visão turva. O soco de Ishiro em sua têmpora deixou seu equilíbrio terrível e sua visão ainda pior. Se você não planeja me responder.
Não me culpe por fazer isso. Ishiro agarrou pelo colarinho e o jogou para um outro lado da sala. Colidir. O corpo musculoso de Kai atravessou o guarda-roupa, fazendo as roupas voarem. Kai, está tudo bem? De repente, a voz ansiosa de Ai veio do outro lado da porta. Tilintaria tentou abrir a porta, mas sem sucesso. Irmão, me salve. Kai gritou, mas de repente seus dentes foram esmagados depois que o chute de Ishiro acertou sua boca. Ptui. Com um cuspe, dezenas de dentes saíram de sua boca. Você quer responder? Ishiro se agachou ao lado dele e o agarrou pelos cabelos. Eu nunca fui bom em interrogar. Normalmente eu só bato e bato até que me deem respostas. Prepare. Kai murmurou com uma voz que transbordava desespero. Kai. E Ai começou a chutar a porta, tentando quebrá-la. E então? Ishiro puxou Kai pelos cabelos até olhá-lo diretamente nos olhos. Kai engoliu em seco e começou a falar em um tom doloroso. Eu e Ai descobrimos qual era o terceiro teste. Todos os discípulos podem se juntar como escolhidos se conseguirem roubar o anel de prata. E então planejamos trapacear. Ishiro soltou os cabelos e se levantou com os nós dos dedos ensanguentados. Por que você quis silenciar Ao por isso? Kai cuspiu mais alguns dentes. Se os grandes mestres ouvirem sobre isso. Nós seremos expulsos, e não temos para onde ir. Você deveria ter pensado nisso antes. Ishiro virou a cabeça em direção à porta que estava começando a rachar. Ele caminhou até a janela e a abriu rapidamente. Não participe do teste de amanhã, e eu não contarei aos grandes mestres sobre sua tentativa de trapaça, disse Ishiro com um tom frio, o que fez Kai mijar nas calças. Ele pulou pela janela e caiu no telhado do prédio oposto. Rachadura depois que ele saiu, a porta foi quebrada em pedaços, e Ai apareceu. Embora o quarto estivesse escuro, ele ainda conseguia ver seu irmão caído no chão, completamente destruído. Kai, o que aconteceu? Ai chegou perto dele e gritou com raiva. Quem fez isso com você? Kai engoliu em seco e respondeu, ninguém. Esqueça. Não podemos derrotar aquele monstro. Ai franziu a testa e começou a fazer mais perguntas enquanto o culpado já estava longe. Ishiro pulou os prédios e logo chegou ao seu alojamento. Ranger depois de entrar no prédio. Ele viu Azura sentada na sala de estar com o telefone na mão. Ela ouviu o som da porta se abrindo e sabia quem era. Ishiro, você voltou. Ela baixou o telefone e sorriu para Ishiro. Ishiro deu um tapinha na cabeça dela e caminhou em direção ao quarto. Vou dormir um pouco. Amanhã vai ser um dia chato. Azura se levantou e pulou atrás dele. O quarto deles tinha uma cama que não era muito grande e mal cabiam duas pessoas. Ishiro caiu na cama exausto, e seu corpo cobriu mais da metade da cama. Depois de ver que não havia mais espaço, Azura decidiu usar outra coisa para sua cama. Ela subiu na cama e deitou-se em cima de Ishiro. Olhando para o rosto dele, ela já viu que ele estava em sono profundo. Ela se aninhou mais perto e fechou os olhos. Amanhã, outro longo dia nos espera. Martial Arts System. Capítulo 379. Caça ao anel em frente ao templo desgastado. Centenas de discípulos com vestes verdes, rosas e azuis estavam de pé, com as costas retas e o queixo levemente erguido. Nenhum deles entendia por que estavam ali, exceto alguns. Kai e Ai estavam de pé entre outros discípulos vestidos de azul. Poucos deles olharam para Kai, cujo rosto estava machucado. Ao estava de pé entre outras figuras vestidas de verde, atraindo ainda mais atenção. Ele tinha um gesso no braço direito enquanto metade do rosto estava enfaixado. Parecia que ele foi atropelado por um caminhão. Nenhum deles perguntou o que aconteceu com ele, mas acreditavam que um discípulo de posição mais alta era o culpado pelos ferimentos. Os discípulos vestidos de verde são basicamente discípulos externos, enquanto os discípulos vestidos de rosa são discípulos internos e, finalmente, os discípulos vestidos de azul são discípulos centrais. Eles não podem se dar ao luxo de irritar discípulos de alto escalão. Caso contrário, eles estarão em um mundo de dor. Toque, toque, passos ecoaram no templo. Uma figura vestida de dourado e careca apareceu com um sorriso gentil de sempre no rosto. Os discípulos se curvaram imediatamente. A razão pela qual reuni todos vocês aqui é... Shen olhou ao redor do pátio e, quando teve certeza de que havia chamado a atenção de todos, continuou, por causa do terceiro teste. Os discípulos pareceram surpresos. Por que eles foram convidados aqui por causa do teste? Perguntas surgiram em suas mentes.
Shinu sorriu e disse: o terceiro teste será a caça ao anel. Caça ao anel. A maioria dos discípulos pensou com o senho franzido e não entendeu completamente o que isso significava. Mas a maioria dos discípulos vestidos de azul fez. A maioria deles já tinha ouvido falar do terceiro teste, mas apenas Kai e Ai tentaram trapacear para passar. Vai e tente roubar o anel de prata de um dos escolhidos. As palavras de Shinu chocaram a todos, mas ele continuou imediatamente. Se você conseguir um anel de prata antes do sol se pôr, você fará parte dos escolhidos. Os discípulos arregalaram os olhos em choque, mas logo gritos de excitação surgiram. Shinu apenas sorriu e saiu do templo, deixando os discípulos animados sozinhos. Os discípulos não esperaram mais e saíram correndo do templo. A caça começou. Boceja. Um jovem de cabelo preto curto e rosto cansado caminhava pelas ruas vazias. Ele estava vestindo uma camiseta casual com jeans. Ele olhou para algumas das lojas vazias. Estranho. Ele murmurou, e normalmente, a essa hora, as lojas já estariam abertas, mas por algum motivo, os discípulos desapareceram em uma nuvem de fumaça. Mas então, à distância, ele viu 3 discípulos vestidos de verde correndo ansiosamente. Assim que viram o jovem, seus olhos brilharam de ganância e eles aceleraram. Ei, por que as lojas estão fechadas? Antes que o jovem pudesse terminar sua pergunta, de repente, um dos discípulos saltou e desferiu um chute giratório em direção à têmpora do jovem. O jovem arregalou os olhos em choque e rapidamente colocou o braço como um bloqueio. Prisioneiro de guerra. Ele cambaleou para o lado alguns metros e imediatamente gritou com raiva: por que você me atacou? Os discípulos não responderam e continuaram atacando. O jovem bloqueou rapidamente os golpes, mas um dos discípulos conseguiu acertá-lo com força. Hugo. O jovem cambaleou para trás vários metros com um olhar doloroso. Bastardos. Ele gritou, e quando o discípulo lançou outro ataque, o jovem agarrou o braço do discípulo e o torceu. Rachadura. Ah! O discípulo gritou em agonia quando seu braço direito foi quebrado. Vai se foder. O chute do jovem acertou a têmpora do discípulo, deixando uma sujeira sangrenta no rosto dele. O discípulo caiu no chão com o rosto ensanguentado e as pupilas brancas. Os 2 discípulos restantes pareceram chocados e deram um passo para trás por instinto. Grrr. O jovem rosnou ameaçadoramente e apareceu atrás de 2 discípulos. Prisioneiro de guerra bate. Após 2 golpes na nuca, ambos os discípulos caíram no chão. HMPH. O jovem limpou as mãos e planejou perguntar a Shinu qual era o significado daquela emboscada repentina, mas então, no topo de um dos prédios, ele notou um brilho azul, que logo desapareceu. É? O jovem franziu a testa e teve certeza de que era alguém vestindo vestes azuis, mas essa pessoa já havia sumido. Atrás de você. Uma voz fria veio atrás dele, e um soco forte o atingiu nas costas. Hugo. O jovem caiu no chão com um grunhido de dor. A dor começou a se espalhar da medula espinhal até as pernas. Você é surpreendentemente fraco para o escolhido. O discípulo de túnica azul disse ironicamente. Ah! De repente o jovem começou a rir e logo gritou de raiva. Diz aquele que faz ataques furtivos. HMPH. A figura vestida de azul apenas bufou. Os fracos sempre têm desculpas. Morra. O jovem se levantou e uma voz distorcida saiu de sua boca enquanto ele começou a correr em direção à figura vestida de azul. Ah! O discípulo de túnica azul assumiu sua posição de luta e se preparou para se defender do ataque que se aproximava. Morra! Outro grito de ódio veio do jovem, e finalmente, ele desferiu seu ataque, que foi um simples soco. O discípulo de túnica azul sorriu ironicamente e bloqueou o soco sem esforço com o antebraço. E quando estava prestes a contra-atacar, sentiu algo estranho. Bate. O jovem de repente mordeu o braço musculoso do discípulo de túnica azul e começou a mastigá-lo. Que diabos? A figura vestida de azul gritou horrorizada e tentou empurrar o jovem para longe, mas ele parecia um cão raivoso. Ptui. Logo, o jovem cuspiu a carne que conseguiu morder e observou a figura vestida de azul cair de bunda no chão com um olhar assustado. A boca do jovem estava coberta de sangue, e quando ele sorriu, seus dentes ensanguentados ficaram visíveis. Não é mais tão dura? A figura vestida de azul desmaiou com um rastro de urina saindo de sua virilha. HMPH. O jovem bufou,
Mas logo outro sorriso doente apareceu em seu rosto enquanto ele se virava lentamente. No topo dos edifícios, dezenas de discípulos olhavam para ele com olhares temerosos. Eles conseguiram ver a visão aterrorizante. O jovem sorriu e abriu os braços. Ataquem-me. Os discípulos se entreolharam e assentiram. Eles estavam confiantes o suficiente para derrotar o jovem porque eram 15, enquanto apenas um deles. Logo, uma batalha começou, e aquela parte da vila foi rapidamente soterrada em ruínas. Martial Arts System. Capítulo 380, Estilo Real HMM. Ishiro espiou pelas cortinas e viu discípulos correndo ansiosamente pelas ruas. Atrás dele, Azura estava sentada em um sofá com o telefone na mão. Ela estava mandando mensagens para Zoe e o resto, que eram surpreendentemente seus amigos agora. Ishiro fechou as cortinas e sentou-se ao lado de Azura, que imediatamente se deitou e colocou a cabeça em seu colo. Ela ainda não tinha ideia do que estava acontecendo lá fora, mas Ishiro sabia, e não tinha absolutamente nenhuma intenção de sair de casa. Bang! Que porra é essa? Lord sentou-se de repente depois que um som de batida repentina apareceu. Ele estava dormindo há apenas um segundo em sua cama não tão confortável. Ah, minha cabeça! Ele esfregou a testa enquanto sua cabeça era atacada por uma dor de cabeça. Bang! Que porra de barulho é esse? Ele saiu furioso do quarto e, na sala de estar, viu 3 discípulos vestidos de verde destruindo os itens, tentando encontrar o anel de prata. Mas então, eles notaram o Senhor e o anel de prata em seu dedo. Seus olhos ficaram gananciosos e eles não esperaram mais e atacaram. HMM. Lord levantou uma sobrancelha e deu um golpe com a mão, mas aquele simples movimento nocauteou os 3 discípulos. Baque 3 corpos caíram no chão com pupilas brancas. Que diabos? Ele coçou a nuca e se perguntou qual seria o significado daquilo, mas logo ouviu um estalo vindo de cima dele. Rachadura. Lord levantou a cabeça e viu partículas de poeira caindo do teto enquanto a parte de madeira do teto começava a rachar. Rachadura. Logo, o teto desabou e uma figura com vestes azuis apareceu. Ele pousou rapidamente no chão e virou a cabeça para olhar diretamente para Lord. Você destruiu minha residência temporária. Lord olhou para o buraco no teto. Dê-me esse anel. O discípulo de túnica azul disse enquanto um objeto muito fino apareceu em sua mão. Este anel. O Senhor mostrou o anel de prata, e o discípulo assentiu. Não posso fazer isso. Ele disse, e quando estava prestes a abrir a boca novamente, a mão do discípulo se moveu, e o objeto fino, quase invisível, voou direto em direção ao Senhor. Isso não foi legal. Lord pegou o objeto entre o dedo médio e o indicador. O discípulo de túnica azul não pareceu surpreso e rapidamente jogou outro objeto fino. Lord deu um passo para o lado e observou a unha fina roçar em sua bochecha. Ora! A figura vestida de azul de repente tinha 20 itens de aparência semelhante em suas mãos. Desista, e você ficará ileso. Vamos lá. Os músculos das pernas de Lord se contraíram enquanto ele avançava, destruindo o chão de madeira abaixo dele. Tudo bem então. Os discípulos vestidos de azul não foram mais misericordiosos e começaram a jogar os itens quase invisíveis em direção ao Senhor. O corpo do Senhor se tornou ilusório quando ele desapareceu de repente. O discípulo pareceu chocado enquanto examinava o prédio, mas não o viu mais. Os pregos finos atingiram o piso de madeira do outro lado, mas não atingiram o alvo. Acima de você ele levantou a cabeça em choque e ficou cara a cara com o joelho do Lord. Bate. O joelho esmagou o rosto do discípulo, quebrando seu nariz e metade dos dentes. Ptui. Uma fonte de sangue jorrou do nariz do discípulo enquanto ele cambaleava para trás e batia na parede de madeira. Ei! Lord riu e correu para a frente. Ele levantou a perna direita e deu um chute frontal incrivelmente rápido. O chute frontal atingiu o discípulo no ombro, o que lhe rendeu outro grito. Você está planejando me dizer por que tentou roubar meu anel? Lord parou de atacar e fez a pergunta que ele estava pensando. O discípulo caiu de joelhos enquanto segurava seu ombro quebrado. O discípulo engoliu em seco, e é o terceiro teste. Roubar os anéis de prata. Oh! O Senhor pareceu surpreso, mas então seus olhos ficaram sérios enquanto ele olhava para fora do prédio, onde dezenas de discípulos estavam reunidos. Os discípulos entraram no prédio e cercaram o Senhor com olhares gananciosos. Um dos discípulos ficou impaciente e imediatamente correu em direção ao Senhor.
Aquilo foi um sinal, e todos atacaram ao mesmo tempo. A visão de mais de uma dúzia de discípulos atacando um único indivíduo seria aterrorizante para muitos. Mas o Senhor simplesmente assumiu sua posição de luta e gritou, estilo real, governante majestoso. Bang! Bão! Colidir! Discípulos continuavam a bater nas janelas e nas paredes de madeira. A maioria deles tinha hematomas do tamanho de punhos no rosto ou no torso. Os discípulos restantes no prédio estavam sofrendo sob as técnicas aterrorizantes do Senhor. Estilo real, leão majestoso. Bang! Bão! Colidir! 10 minutos depois. Ufa! Lord saiu do prédio com os nós dos dedos ensanguentados, enquanto dentro de sua residência temporária, corpos de discípulos estavam espalhados pelo chão e paredes manchadas de sangue. Isso vai ser problemático. Ele murmurou, e para onde quer que olhasse, havia batalhas acontecendo. Os discípulos estavam perdendo, mas poucos escolhidos estavam cheios de feridas. Senhor! De repente, ele ouviu vozes familiares. Lord viu Lone e Ares correndo em sua direção, ambos com sinais de batalha recente. Uau! Lone olhou para o prédio destruído. Vocês estavam se divertindo sem a gente. Lord acenou com a mão. Não foi tão divertido. Foi bem chato na verdade. Lone e Ares riram. Arg! No topo do prédio do Senhor, um discípulo vestido de rosa pulou e atacou o Senhor. Lord nem teve tempo de virar a cabeça, mas não precisava. Estilo lua, lótus giratório. O chute giratório de Ares acertou o pescoço do discípulo. Hugo! O discípulo cuspiu um bocado de saliva, mas logo seus olhos vivos ficaram brancos. Obrigado. Lord sorriu e perguntou, alguém de vocês viu Shiro? Não. Lone e Ares disseram. Bem. Ele deve estar bem. Lord disse despreocupadamente. Ele não sabe a verdadeira força de Shiro, mas não deve ser menor que a deles. À distância, mais e mais discípulos apareciam, e ver 3 jovens com anéis de prata parados sem nenhuma preocupação no mundo os deixou gananciosos. Mais de 20 discípulos correram direto na direção deles. Devo me livrar deles? Ares estalou os dedos e um sorriso gigante apareceu em seu rosto. Não, você definitivamente vai matá-los, disse Lord e olhou para o outro lado. Então, o que devemos fazer? Perguntou Lone. Lord bateu no queixo, e logo um sorriso apareceu em seu rosto bonito. Correr? Lone e Ares se entreolharam com surpresa. Claro. Eles responderam e começaram a correr. A fonte deste conteúdo é Freio e Benovo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.